Irmãos, já que abram suas Bíblias comigo em Abacuque, dando continuidade às nossas pregações neste livro. Abacuque, capítulo de número 2, a exposição hoje será do verso 2 até o verso 5. Abacuque, capítulo 2, do verso 2 ao 5, assim nos diz a palavra do Senhor. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus justo, Senhor, meu Deus, peço ao Deus a Ti que, apesar das minhas fraquezas e limitações, para compreender, para expor, para proclamar a Tua verdade, ó Deus, te peço que, neste momento, o Senhor se agrade de me usar. Usa-me, Senhor, de modo que o Teu nome seja glorificado aqui. Usa-me, Senhor, e que eu pregue a Tua palavra com clareza e fidelidade. E, Senhor, que aqueles que estão aqui possam escutar com atenção e com fé a Tua palavra, ó Deus. Ó, Senhor, faz isto para a glória do Teu nome. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto onde nós encontramos um verso que é conhecido demais. E onde encontramos um verso onde vai falar sobre o justo que viverá pela fé. E nós encontramos e ouvimos muito ser dito acerca disto, sobretudo no período da Reforma Protestante, quando nós celebramos em outubro. E isso porque algo aconteceu no passado, na vida de muitos homens, mas assim também na vida de um homem chamado Lutero, quando eles se depararam com a verdade bíblica de que o Senhor Deus é aquele que justifica o ímpio, o pecador, através da fé em Cristo Jesus, o seu próprio Filho. Essa verdade da justificação pela graça mediante a fé em Cristo foi arrebatadora para o próprio Lutero. E algo que mudou a sua própria vida daí em diante. Mudou absolutamente a sua vida. Uma verdade que realmente o libertou da escravidão ao papismo, o que o libertou da escravidão à sua própria autojustiça, que certamente ele nutria no seu próprio coração quando tentava, de alguma forma, se justificar diante de Deus através de penitência, obras e uma série de coisas. Mas, obviamente, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, de Abacuque, não trata apenas sobre isto, ainda que entendamos e veremos mais à frente. Trata-se de uma verdade central no livro de Abacuque e também em toda a Escritura Sagrada. Mas nós vimos, irmãos, na última exposição, quando tivemos a oportunidade de aprender um pouco acerca da vontade do Senhor revelada ao próprio profeta Abacuque. Nós temos visto como o profeta ele está ainda em conflito com muitas questões no seu próprio coração, pois ele vê o ímpio, de alguma forma, prevalecendo, caminhando nos seus próprios caminhos, sem de alguma forma ser tratado, sem de alguma forma ser punido, e ele contempla o justo, aqueles que temem a Deus, no meio da nação de Judá, uma nação que estava se envolvendo com muitos pecados, sofrendo. E ele não consegue compreender tal coisa. Ele então apresenta uma queixa, ele apresenta uma oração ao Senhor, apontando esta realidade.
Vimos que o Senhor responde dizendo que ele vai cair com juízo. Um juízo e uma disciplina que virá através dos caldeus, dos babilônicos, sobre o seu próprio povo, tanto sobre os injustos como sobre os justos. Haveria então de vir a mão do Senhor, o Senhor levantaria os caldeus, os babilônicos, como a sua vara para disciplinar o seu próprio povo. Vimos então que, diante da resposta do próprio Senhor ao profeta Abacuque, ele vai se voltar mais uma vez ao Senhor. E ele vai então, como um profeta mediador, interceder em nome dele e dos justos. Nós vimos que ele começa então a sua oração acentuando, falando, declarando, proclamando, reconhecendo os atributos de Deus. De um Deus que é eterno, um Deus que é imutável, de um Deus que é fiel ao pacto dele com o seu próprio povo. E então isso faz com que ele conclua, na verdade, de que ele diz até mesmo, nós não morreremos, porque o Senhor Deus é fiel. E ele expressa ali uma certa confiança no Senhor, em meio à sua incredulidade, em meio às suas dúvidas e questionamentos, ou melhor, em meio à sua própria perplexidade. Porque agora, nesta outra ocasião em que ele vai se queixar, é porque ele não está conseguindo entender, porque o Senhor então vai se utilizar de um povo tão mau para tratar o seu povo. Ele não está se queixando mais da injustiça no meio do seu povo. Nesta segunda queixa, ele vai se queixar do modo que Deus vai tratar o seu povo. Por que deste modo? Eu não consigo entender. Por que assim, Senhor? O Senhor não faz distinção entre o justo e o ímpio? O Senhor não faz distinção entre aquele que te teme e aquele que não te teme? Então ele apresenta então a sua queixa sincera diante de Deus. Mas nós vimos que ele se queixa, ele apresenta a Deus a sua queixa. Ele não se queixa de Deus. Ele se queixa diante do Senhor. Mas ele vai se colocar como uma sentinela. Nós vimos no versículo 1 do capítulo 2, que ele é aquele que vai colocar-se como um vigia na torre, aguardando então a resposta do Senhor. Ele meio que é como se ele se isolasse. E agora o que eu espero é que o Senhor me responda. Essa é a expectativa do próprio profeta. Ele nutre isso no seu coração. Ele nutre então que o Senhor então haverá de dizer algo para ele. E provavelmente, irmãos, ele poderia esperar palavras consoladoras de Deus, mas talvez até mesmo estivesse esperando naquela ocasião algum tipo de repreensão do próprio Senhor. De um Deus que poderia, então, respondê-lo, repreendendo pela queixa que ele faz diante dele. Talvez fosse isto também que ele estivesse nutrindo, um misto de, será que o Senhor haverá de me responder, dando-me, então, uma perspectiva mais correta, fazendo-me entender por que razão as coisas caminham assim, mas também, provavelmente, esperando algum tipo de repreensão do próprio Senhor. Mas é interessante, irmãos, nós contemplarmos mais uma vez o próprio Deus respondendo mais uma vez ao profeta Abacuque. O versículo 2 do capítulo 2 nos diz, o Senhor me respondeu e disse. Interessante. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Quem respondeu a eles, irmãos? Ele vai dizer, o texto nos diz, o Senhor me respondeu e disse. E é interessante, mais uma vez está aqui o nome do Senhor em caixa alta, apontando para o Senhor Deus, Javé, Iavé, o Deus pactual. O Deus a quem ele se agarra no início da sua oração. O Deus que ele entende que é um Deus fiel às suas promessas e um Deus que é fiel ao pacto. É este mesmo Senhor, nesse diálogo com o profeta, que o responde. E é interessante, o texto vai nos dizer que ele fala a ele, mas nós não encontramos aqui, irmãos, nenhum tipo de repreensão ao profeta. Ele não vai repreender o profeta pela sua queixa. Ele não vai se voltar com dureza ao profeta, então, punindo o profeta por ele ter levantado a sua voz nessa oração.
Não. É interessante, irmãos, nós contemplarmos, porque a resposta do Senhor ao seu servo é de consolo. Ele se volta consolando o profeta com a verdade gloriosa. Com a verdade gloriosa acerca daquilo que ele haverá de fazer. Com algo que ele haverá de fazer sobre ou contra os perversos, mas também algo que os servos dele, os justos, experimentarão. Então, ele se volta assim com resposta e consolo. Então, nós já notamos algo maravilhoso. Nós já falamos sobre isto, mas Deus, irmãos, ele responde à oração do seu povo. Ele responde à queixa de toda a sua igreja quando nós clamamos a ele. E muitas vezes, irmãos, nós nutrimos uma expectativa errada. Veja, anteriormente eu já falei sobre uma expectativa errada do profeta. Quando o Senhor responde a ele dizendo que ia disciplinar o seu povo, talvez ele nutrisse a expectativa de que o Senhor não trataria o seu povo assim. Mas o Senhor, então, responde, eu vou tratar assim, e eu entendo que é o melhor meio, serão tratados através de um povo muito mais violento que o próprio povo de Judá. Serão os caldeus. E agora o profeta imagina, talvez o Senhor venha sobre mim com algum tipo de repreensão, mas o Senhor vem então e consola o coração do profeta com promessas maravilhosas. Veja, irmãos, é um Deus muito gracioso esse Deus que é revelado ao profeta Abacuque. É um Deus realmente muito paciente, este Deus que é revelado ao profeta Abacuque. É um Deus que é realmente muito gracioso, esse Deus que é revelado ao profeta Abacuque. É um Deus que é realmente muito amoroso, esse Deus que é revelado ao profeta Abacuque. E esse Deus é o mesmo Deus a quem nós clamamos, a quem nós podemos apresentar as nossas queixas. Irmãos, o nosso Deus é imutável. O nosso Deus permanece sempre sendo quem Ele é. Não há qualquer tipo de mudança ou sombra de mudança no Senhor, nada. Ele permanece o mesmo Deus hoje. E o mesmo Deus que escuta a nossa queixa. E que muitas vezes pode vir, não tem de vir, mas pode vir para nós com palavras, com a mensagem que é grandemente consoladora para as nossas próprias almas. E nós, irmãos, podemos encontrar, obviamente, essas verdades consoladoras quando recebemos então a paz no nosso próprio coração que vem de Deus, mas de modo mais objetivo, irmãos. Quando nós contemplamos as promessas de Deus como reveladas na sua própria palavra. Porque a experiência do profeta foi a experiência do profeta. Você não precisa fazer da experiência do profeta a sua própria experiência. Nem pode imaginar hoje que o modo através do qual o Senhor Deus revelou a sua vontade ao profeta naqueles dias é o modo através do qual ele revelará a sua vontade para você hoje. O Senhor não nos fala mais deste modo. O Senhor, Ele fala conosco através da sua própria palavra. É isso que o Senhor vai falar através do apóstolo em Hebreus capítulo 1. Nos fala através do seu próprio Filho, através da palavra, da Escritura Sagrada, como nós temos hoje 66 livros, a vontade especial de Deus, toda revelada para nós, que Ele fez escrever. E é interessante, irmãos, porque a resposta do Senhor vai envolver uma promessa e vai envolver, então, a revelação da sua vontade através de uma visão. O texto nos diz, ainda no verso 2, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, ele diz assim, olha, ele se revelou através de uma visão. Então, ele manifestou então ali a sua vontade, o que o profeta deveria escrever. Ele vai dizer, escreve a visão. Fazer isso conhecido ali. Mas não somente isso, ele deve escrever gravando-a sobre tábuas.
E talvez e provavelmente, irmãos, tábuas de pedra. Semelhante às tábuas de pedras onde foram escritas a lei do próprio Senhor. Talvez tenha até um paralelo, uma relação aqui, de fato, com essas tábuas que o profeta então deveria escrever a visão, com as tábuas da lei de Deus, onde o Senhor fez escrever toda a sua vontade. Então ele diz, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. A ideia é que aquilo que deve ser escrito seja escrito de modo legível e claro, para que a mensagem ali escrita seja conhecida. Então o Senhor quer isso, Ele deseja isso. Ele deseja que essa mensagem ela seja escrita para que ela possa permanecer para as gerações futuras. Não trata-se de uma mensagem apenas para o profeta naquela ocasião, não trata-se de uma mensagem para o profeta e para o povo naquele momento, trata-se de uma mensagem que deve ser escrita para que as próximas gerações possam ter conhecimento desta verdade gloriosa revelada ao próprio profeta Abacuque ali. Interessante isto, porque foi isso que o Senhor fez com a palavra, né? Mencionei há pouco. Nossos padrões doutrinários falam sobre isto no capítulo 1, primeira seção, acerca da Escritura, que o Senhor fez escrever para a preservação da sua verdade. Para que essa verdade permanecesse em nosso meio, para que ela não fosse corrompida. Tendo cessado os antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu próprio povo. Vai dizer na nossa fé. Expressando então uma fé que é contrária à de muitos por aí, que imaginam que o Senhor ainda fala através de profetas, como se eles fossem um profeta Abacuque, um profeta Isaías ou um profeta Jeremias. Não. A mensagem dele está lá. E o texto então, mais uma vez diz, para que a possa ler até quem passa correndo. A vontade do Senhor, ela é revelada, a vontade do Senhor, ela é escrita, a vontade do Senhor, ela é clara e todos, então, devem entender. Não somente naqueles dias essa mensagem era clara e visível diante dos olhos, mas também é clara hoje. A palavra do Senhor. Tudo aquilo que é suficiente para a fé do homem, para o modo que o homem deve viver, na Escritura é encontrado de modo claro. O Senhor revela a sua vontade através da sua palavra. Mas aqui, irmãos, existe uma coisa. Nós veremos, então, e falaremos sobre o conteúdo desta mensagem aqui, ou desta visão que o profeta teve. E aqui, quando nós lemos esse texto, para que possa ler até quem passa correndo, geralmente isso aqui é associado à ideia de um outdoor, onde é levantado uma estrutura grande, e essa seria a ideia, mais ou menos, que aquilo possa ser escrito de modo bem legível e grande, para que todo mundo que passar, opa, que mensagem é essa? Eu estou vendo a mensagem. Que não tenha como a pessoa passar e não contemplar a mensagem. Todos tendem necessariamente passar e ler a mensagem. Geralmente, a interpretação que é dada é esta. Quem passa correndo, opa, não tem como não ver se ele passar correndo. Passa despercebido, mas mesmo assim ele vai enxergar. Como nós somos muitas vezes obrigados, ainda que não queiramos ver, muitas vezes passa pela pista, a gente olha lá, anúncios vários. Coisas até que não gostaríamos de contemplar, mas estão diante de nossos próprios olhos. Você pega aqui a estrada indo para Belém, você vai encontrar um monte de coisas estampadas que você não quer ver, mas acaba vendo. Mas o texto, ele não está nos falando acerca de alguém que passa despercebido ou correndo e se depara com esta mensagem. A ideia, irmãos, no texto hebraico, a ideia do profeta aqui é de alguém que pega esta mensagem e sai correndo. Que é isso? Como assim, pastor? É alguém que pega esta mensagem, esta revelação, e ele então anuncia esta mensagem aos homens. A nossa tradução dá a ideia de que quem passa correndo vê. Não, não é essa a ideia. A ideia é de alguém que pega esta verdade
apressadamente corre, porque a mensagem apresentada pelo profeta é urgente. O tom do profeta e a revelação de Deus através do profeta é de uma mensagem que ele vai falar, olha, pode se tardar, mas não vai tardar. É urgente, os homens devem ouvir, e alguém vai ter de sair proclamando essa mensagem que é escrita, não somente nesta nossa geração, ele vai dizer, ou vai sugerir, mas também nas vindouras. Como falei anteriormente, a ideia de ser escrita é porque é algo que deve permanecer. E é algo que deve ser passado para as gerações futuras. Então está aqui alguém que é levantado para que então, como que correndo, proclame a mensagem do Senhor revelada ao profeta Abacuque. Irmãos, isso é interessante porque isto nos faz refletir acerca da verdade desta mensagem, mas do que deve acontecer com a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor é gloriosa, a mensagem do Senhor é por demais importante para os homens naqueles dias, assim como é igualmente importante para nós. Porque o que o Senhor revela ao profeta Abacuque naquela ocasião está associado com o modo que ele vai tratar com os ímpios, com os caldeus, os babilônicos. Ele vai dizer, esses homens não permanecerão, eu cairei com juízo sobre eles. Isso responde muito da queixa do próprio profeta Abacuque, porque aparentemente o Senhor não tratava o ímpio. Mas também vai revelar para os crentes a realidade de que Ele é o Senhor que vai punir o ímpio e vai socorrer aqueles que pertencem a Ele, salvando então da morte aqueles que são os justos, e apresenta-nos também um modo glorioso através do qual o homem é salvo, declarado já desde as letras do Antigo Testamento, desde Gênesis e revelado também em Abacuque. E também um modo pelo qual o homem deve viver. Como aquele que é justificado viverá nesta vida. Então trata-se de uma mensagem que não é somente para eles ali, é para nós hoje. Por essa razão, Abacuque, ele teria de denunciar, e aqueles que naqueles dias eram crentes, tementes ao Senhor e justos, deveriam proclamar apressadamente, com urgência, esta advertência e esta mensagem também consoladora para o próprio povo do Senhor. Assim como nós somos hoje, os ministros da palavra em particular, na pregação da palavra, e os crentes em geral, no testemunho da palavra, devem ser aqueles que saem como que correndo, anunciando a vontade do Senhor como revelada hoje para nós de modo completo na sua própria palavra. Advertindo acerca de um juízo que pode vir sobre os homens, consolando aqueles que devem ser consolados com a verdade de que o mal ele não passará impune, proclamando então e anunciando um único meio através do qual o homem poderá ser salvo e ensinando-os através da verdade como então esse justo deve viver nesta vida. Isto envolve o conteúdo aqui do que é revelado para o próprio profeta Abacuque. O que é que nós temos feito, irmãos, com a mensagem do Senhor? O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos deu como revelação da sua vontade? Será que nós temos escondido esta mensagem? Ou temos como que apressadamente, em urgência, corrido para proclamar esta verdade? Veja, irmãos, é uma responsabilidade nossa. Não é o que foi dado à igreja, ao mundo. O mundo, os ímpios, eles necessitam desta mensagem. E nós somos aqueles que precisam correr com esta mensagem clara
proclamando-a. Pelos caminhos, pelas ruas, pelas casas, pelas vilas, em todo lugar em que for possível proclamar essa mensagem que é muito clara. Muito clara. Como era clara, patente diante dos olhos de todos, a mensagem que seria então levada pelos profetas e servos do próprio Senhor nos dias do profeta Abacuque. Mas então, irmãos, o texto continua dizendo: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ainda está para cumprir-se a visão. Não era agora, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Então ele vai falar aqui um pouco sobre o caráter dessa revelação. Ele vai dizer assim, ó, a visão está para cumprir-se. Em que momento? No tempo determinado pelo próprio Senhor. Não seria no tempo do profeta Abacuque, determinado por ele, vai acontecer tal dia, tal hora. Não seria isso, mas o próprio Senhor é aquele que diz que vai determinar o tempo. Mas ele vai dizer, olha, mas se apressa para o fim. Ela vai se cumprir. Se apressa para o fim. E ele ainda acrescenta, e não falhará. Quer dizer, a minha palavra, a minha vontade, não tem quem faça com que ela não se cumpra. A palavra do Senhor não falha. As promessas do Senhor não falham. Aquilo que ele disse acontecerá e é certo. Trata-se de um Deus, como revelado na Escritura Sagrada, como um Deus que é verdadeiro, um Deus que não pode mentir. Então, o profeta, ele poderia estar certo de que vai acontecer no tempo do Senhor, de que o Senhor, que essa mensagem e esta visão se apressa para o fim e não falhará. E então ele vai acrescentar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Não tardará. E é interessante isso aqui, né? Como assim? Ele diz que não vai se cumprir agora, mas espera, não tardará. Vai acontecer agora, vai ser depois. É para eu esperar isso agora ou é para mais tarde? Como é que isso acontece? E Calvino é alguém que vai, comentando isso, vai nos apresentar uma explicação boa acerca disso. Ele vai dizer assim, Calvino responde que, pelo prisma humano, a visão pode parecer tardia em seu cumprimento por causa do longo período envolvido em sua concretização. Mas, pelo prisma de Deus, a infalibilidade de seu cumprimento, precisamente de acordo com o plano divino, não pode ser questionada. A perspectiva nossa parece demorar. Ou, para o profeta naqueles dias, parecia ou poderia parecer demorar. Mas para o Senhor, não. Não tardará. Vai ser cumprido e ninguém precisa ou deve questionar essa realidade. Mas é interessante, porque o texto diz, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E é interessante, irmãos, o que é dito aqui, quando nós pensamos sobretudo nesta palavra, espera-o. Porque há uma compreensão e uma interpretação desse texto que pode conduzir-nos a entendermos que a promessa ou a visão, além de envolver o juízo de Deus sobre as nações perversas, além de envolver uma mensagem central de consolo para os justos, além de envolver a revelação, então, do modo em que o homem deve viver, envolve também um anúncio de uma pessoa em particular, como aquele que deve ser aguardado,
como aquele que deve ser esperado. E isso está em associação, e nós voltaremos a esse texto mais à frente, mas está associado ao texto de Hebreus capítulo 10, verso 37. Essa passagem de Abacuque, ela é mencionada em Hebreus, como é mencionada também em outros textos do apóstolo. E o texto nos diz assim, Hebreus capítulo 9, verso de número 37. Está aqui a interpretação que é dada, ele vai dizer, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Como assim? Parece que ele está falando acerca de uma pessoa que haverá de vir. E ele fala isso aqui no contexto, ele está consolando o povo do Senhor aqui em Hebreus. Assim como o profeta naqueles dias estava sendo consolado e o povo então deveria ser consolado porque eles deveriam esperar. Porque ele virá e é certo, não tardará. Nós veremos isso mais à frente. Mas o que o texto parece nos sugerir, irmãos, segundo a interpretação do Novo Testamento, parece nos estar falando acerca da pessoa de Cristo. Aquele que deve ser aguardado. Ele certamente virá, não tardará, espera por ele. E esse texto, irmãos, ele pode ser, para reforçar isso, pode ser associado ao que é encontrado em Gênesis capítulo 15. Quando o Senhor, na sua bondade e misericórdia, vai revelar ao seu servo Abrão a promessa de alguém que viria. A promessa de uma semente. A promessa de um descendente que nasceria dele mesmo, das suas próprias entranhas. Porque o texto de Abacuque, que nós veremos mais à frente, sobretudo o versículo 4, está diretamente ligado ao que é revelado em Gênesis capítulo 15. Ele vai dizer, espera. Assim como o próprio profeta, o próprio Abraão, ele poderia pensar, como é que pode haver algum tipo de mudança real, uma vez que eu sou um velho e a condição aqui está tão difícil, será que eu posso esperar por algo? O Senhor vai dizer, vai vir da tua própria entranha um homem, o descendente, que não é simplesmente Isaac. Parece que o mesmo consolo acerca de um descendente está sendo anunciado ali ao próprio profeta Abacuque. Mas então, irmãos, o texto continua e ele vai dizer, não vai falhar, não vai tardar, espera. Essa é então a mensagem e isto aqui está associado à visão. Ele consola então este homem com tais palavras. Mas agora, a partir do verso 4 até o verso 5, final, ele vai então começar a desdobrar também mais desta gloriosa mensagem. E então ele vai falar acerca, de modo resumido, ele vai tratar de modo mais amplo sobre o que vai acontecer com os ímpios a partir do verso 6. Mas, aqui ele já adianta. E aqui está a advertência dele. Aqui está ele mostrando ao profeta qual a condição e qual então será o fim dos ímpios. Ele diz, eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Eis o soberbo, e nós podemos pensar que ele deve estar falando aqui sobre um homem em particular e sobre toda uma nação ímpia em geral. Um homem em particular seria um homem chamado Nabucodonosor. E um povo em geral seriam os babilônicos, os ímpios, os perversos, os soberbos. Era isso que eles eram. Nós vimos, eles louvavam o seu próprio poderio bélico de guerra. Eles louvam o seu próprio poder. Eles imaginam que eles são independentes.
Eles imaginam que são autossuficientes. Eles fazem tudo. Destroem, vencem inimigos, passam por cima de tudo e de todos, sem o menor temor, e não tem quem possa impedi-los de fazer a vontade deles. Então eles são aqueles que louvam a eles mesmos. Eles são grandemente soberbos. Eles são grandemente arrogantes. E ele vai declarar isso aqui de modo breve. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. A sua alma não é justa, eles são injustos. Eles praticam o que é mal. Eles praticam todo tipo de iniquidade. Eles praticam todo tipo de perversidade. E ele então vai explicar em linguagens simbólicas, no verso 5º, o que seria então este soberbo. Com um pouco mais de detalhes, ele vai dizer assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Ele já está falando até aqui sobre o fim deles, sugerindo já para o profeta, olha, o arrogante, ele vai sofrer. Assim como o vinho é enganoso, o vinho que parece, quando o homem está embriagado com ele, trazer alegria e então tranquilidade, mas na verdade aquilo passa. É momentâneo. Ele imagina então que está bem, feliz, alegre, mas aquilo haverá de passar. O vinho é enganoso. Então, ele está apontando para essa realidade. Olha, eles são assim. O arrogante é assim. Mas ele não permanecerá. Ele não permanecerá. Ele vai dizer mais, ainda acerca deste homem arrogante. Ele vai dizer, assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte. Eles, tão gananciosos, tão obcecados por ter as coisas e tomar também o que é dos outros, eles eram como se fossem uma sepultura que não cansa de engolir os homens. A morte que não cansa de engolir ninguém. A morte vive levando pessoas para a sepultura. Assim era o coração dos babilônicos. Desejosos de engolir tudo e a todos na sua própria ganância. Assim como faz a morte. E eles não se fartavam. Não estavam satisfeitos com aquilo. Permaneciam até o fim no seu desejo. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele vai atrás de tudo e de todos. Este homem que entende e pensa que é, então, autossuficiente. Ele se julga independente na sua própria soberba, na sua própria arrogância. Nós lemos sobre isto aqui, irmãos, na liturgia. Eu espero que você tenha entendido. Nós lemos sobre o arrogante, o soberbo, em Provérbios capítulo 8, verso 13. Nós cantamos o Salmo 19, que vai falar, livra-me da soberba. Esse é o pedido do salmista. Ele não quer ser soberbo, ele não quer ser arrogante. Porque ele sabe que trata-se de um pecado terrível. Trata-se de algo grandemente reprovado pelo Senhor. E o Senhor diz, o homem que teme ao Senhor, ou o temor do Senhor, consiste em quê? Em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, a boca perversa. É isso que o homem que teme ao Senhor aborrece. Ele está falando então, irmãos, e ele aqui neste texto, ele vai começar a contrastar o que seria então o ímpio e o crente. Quem são aqueles que vivem longe do Senhor e aqueles que estão junto ao Senhor? E ele vai revelar que a soberba, a arrogância, é contrária a uma vida de fé. O soberbo, que não é reto na sua própria alma, é injusto, é contrário ao homem justo que vive pela fé. E na sua soberba e autossuficiência,
é contrário a alguém que vive pela fé, confiando no seu Senhor. Contraste. São inimigos irreconciliáveis, a soberba e uma vida de fé. Nós olhamos para esta realidade, irmãos, e isto é a condição de todo ímpio no mundo. Na sua incredulidade, na sua soberba, eles vivem imaginando que são Deus. Eles vivem imaginando que não precisam de Deus. Na sua autossuficiência, eles pensam, eu não preciso de um Salvador. E caminham então para a morte. Mas, isso é claro, nós sabemos, o ímpio, ele anda assim. Ele quer viver independente do Senhor, independente da sua lei, independente das suas palavras, ele quer viver os seus próprios caminhos. Mas, irmãos, nós devemos estar certos de que nós também, muitas vezes, agimos assim. Quantas são as vezes que nós agimos com soberba? Quantas são as vezes que nós agimos com arrogância? Quantas são as vezes que nós revelamos um coração cheio de orgulho? Quantas foram as vezes que você revelou um coração que imagina que é independente ou autossuficiente? Quantas vezes, irmãos? Eu imagino que você, se for honesto e fosse tentar contar, você não conseguiria. Porque são inúmeras as vezes que nós caímos exatamente neste pecado, que é um pecado contrário à vida de um justo e de alguém que vive pela fé no Senhor. O Senhor, irmãos, Ele odeia isto. E assim como o Senhor odeia a arrogância, assim como o Senhor odeia o orgulho, assim como o Senhor odeia a autossuficiência do homem, a sua independência, nós deveríamos, de igual modo, como crentes justificados por Deus, odiar tais pecados. E não somente nos outros. Porque é muito fácil, é muito rápido, viu? Não precisamos de muito esforço, não. Para rapidamente julgar e condenar esse pecado no meu irmão que está do meu lado. Soberbo. É soberbo. Fulano e tal. Arrogante. Ele acha que é autossuficiente. Ele acha que é independente. Ganancioso, fulano. Mas nunca reconhecemos, ou dificilmente reconhecemos, as nossas próprias misérias. O convite é uma reflexão séria acerca da sua própria condição, da sua própria vida. Como você tem caminhado? Você tem caminhado como ímpio? Na sua vida, na sua mentalidade, nos seus pensamentos? Ou você tem caminhado nesta vida como um verdadeiro cidadão dos céus? Você tem que fazer isso. Você que tem que olhar para o seu próprio coração e ser sincero no reconhecimento acerca da sua condição. Você pode tentar enganar outros, você pode até no meio disso, de um vasculhar do seu próprio coração, tentando investigar a sua realidade, tentar enganar a você mesmo. Mas você nunca vai enganar a sua própria consciência que o acusa. E você nunca vai enganar um Deus que sabe da sua real condição. Nunca conseguiremos, irmãos. Então, nunca fique pensando, somente fulano, é cicrano, é ali, é acolá, é ali. Não, é você também. Nós somos orgulhosos. Nós somos vaidosos. Nós somos pessoas gananciosas. Nós somos assim. Mas o Senhor não quer que sejamos assim. Ele não quer que permaneçamos assim. O chamado do Senhor frequente e o chamado do Senhor ao seu próprio povo naqueles dias. Judá, nação dele, que eram orgulhosos, que queriam viver de modo independente, que eram gananciosos, que queriam fazer o mal e faziam, é uma mudança real. E muitas vezes isso vem através da aflição que haveria de vir sobre eles. Veio sobre eles. Veio sobre o povo. Como muitas vezes vem sobre nós. Como é que devemos lidar então com isso? Como devemos lidar, irmãos, com
com isso acontecendo ou chegando às nossas vidas, e sobretudo quando nós entendemos que trata-se do próprio Senhor conduzindo a aflição, levantando homens maus, levantando coisas sobre nós por causa dos nossos próprios pecados, como ele fez com o seu próprio povo ali. A nossa reação, ou deveríamos tirar algum proveito disso. Como o salmista, no Salmo 119, tira proveito na sua própria vida, da aflição, dos males, por causa do seu próprio pecado. O salmista do Salmo 119, a partir do verso 65 até o verso 72, lê este salmo, medite neste salmo, ele vai dizer: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Ele reconhece que a aflição vem do Senhor. Ele sabe que é das mãos de Deus que vem então aquilo que ele estava experimentando. Haviam soberbos, homens arrogantes, maus, se voltando então contra aquele que era o seu servo, mas ele nunca vai se levantar para dizer assim: o Senhor é mau, por isso experimento o mal. Ele diz: o Senhor é bom. O Senhor é bom e faz o bem. Foi-me então bom passar pela aflição, porque ele aprendeu os teus decretos, para que aprendesse os teus decretos. Ele pede isso antes. Ele deseja aprender os decretos do Senhor. E o que foi que ensinou ele a aprender os decretos? A aflição. E isso levou então a considerar a lei de Deus como mais valiosa do que qualquer coisa neste mundo. Exatamente isto, ou deveria ser este o modo que nós deveríamos lidar com estas questões do sofrimento causado pelo pecado dos outros, ou até mesmo do sofrimento causado por causa dos nossos próprios pecados. Estava ali então este homem, o profeta Abacuque, que nos revela então, através das palavras do próprio Deus, que ele é alguém que odeia o arrogante, o ganancioso, ele odeia o soberbo. Ele odeia este pecado, irmãos, e nós devemos também odiá-lo. Mas se a aflição do Senhor vier sobre nós, que ela seja para nos conduzir para mais perto dele, geralmente é assim. E veremos então a mão do Senhor nos conduzindo para mais perto dele mesmo. Aqui é contrastado o ímpio com o crente, eu mencionei. Se o ímpio vive assim e eu sou crente e não devo viver assim, como eu devo viver? O texto nos diz então, no verso 4, voltando: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. E aqui está, irmãos, como mencionei na introdução, uma verdade central, não somente no livro do profeta Abacuque, mas uma verdade central na Escritura inteira. Uma verdade central, inclusive, nas epístolas do apóstolo Paulo, que com muita clareza vai nos falar acerca desta verdade. Mas pensando aqui, primeiramente, no contexto do próprio profeta Abacuque, ele vai falar que o justo viverá pela sua fé. Ou o justo viverá pela sua fidelidade. Porque a palavra grega, ou hebraica para fé também conduz não somente a ideia de fidelidade, mas também de obediência. Então, ele é alguém que vai viver
com fidelidade, obediência ao seu próprio Deus, diferentemente do impiedoso caldeu babilônico ou dos ímpios. Mas não vai envolver somente isto. Ele vai viver também, pode ser entendido, pela sua confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus. Confiança nas palavras de Deus. Confiança nas promessas de Deus. E aqui em particular, na promessa do Senhor, de que ele viria então para tratar os ímpios, que ele viria então para socorrer aqueles que pertencem a ele, porque o justo ele viverá. Ele será salvo até mesmo do juízo que virá sobre os homens. E que ele então também confiança na verdade de que o Senhor é aquele que justifica o ímpio. E confiança também para viver a vida nesta vida. Ele é alguém que é realmente contrário ao ímpio. Ele não é autossuficiente. Porque uma vida de confiança no Senhor ou nas promessas do Senhor não pode ser associada a uma vida de independência. Aquele que tem fé nunca agirá com independência. Nunca vai pensar que é autossuficiente. Nunca vai ser arrogante. Nunca vai ser soberbo. Ele vai ser muito diferente de tudo isso. Então, aqui neste contexto, sim, o profeta ele está falando sobre essa ideia de o crente ou o justo, ele vai viver pela fé. Fé no Senhor e nas suas promessas. Ele confia em Deus. Mas é interessante, porque a Escritura, interpretando a Escritura ensina a cada um de nós mais verdades acerca disto aqui. Porque, irmãos, quando nós contemplamos para a Escritura de um modo geral, o que nós entenderemos é que o profeta Abacuque, ele não vai falar somente sobre o meio através do qual o homem é justificado, através da fé. Mas ele vai falar também sobre como o homem justificado ele deve viver. Há essas duas verdades aqui. O justo aqui é aquele que foi justificado pela fé. E ele então viverá pela fé, confiando no seu Senhor. É isso, simples. E eu falei que isso é uma verdade real, declarada em toda a Escritura, e de modo muito especial também tratado pelo próprio apóstolo Paulo. Mas antes de partirmos para o Novo Testamento, o que é dito aqui, irmãos, ecoa aquilo que fora dito e experimentado pelo próprio Abraão no passado. Falei anteriormente. O que nos diz Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, de modo muito especial, o versículo de número 6, quando o Senhor diz assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu nas promessas do Senhor e ele foi justificado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, aquele que fora prometido. Mas, realmente, Abraão foi justificado pela fé, Abacuque proclama esta mesma verdade e então o apóstolo Paulo vai nos falar acerca disso e você pode olhar e ver a reprodução desta verdade primeiro em Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 11. Falando aqui agora sobre a justificação pela fé. Justificação pela graça mediante a fé. Ele vai dizer assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, ele vai dizer, não tem como você ser justificado observando a lei do Senhor, tentando cumprir a lei para então, através da lei, encontrar salvação. Você vai ser condenado. Porque não há quem possa cumprir a lei. Não há quem possa observar a lei perfeitamente. Todos nós somos culpados. Não tem como.
A lei, depois que somos salvos, ela se torna uma regra de vida para nós, mas não um meio para a salvação. Mas nos ensina um meio para vivermos uma vida de santidade, uma vida que seja agradável ao Senhor. Mas o homem ele é justificado pela graça mediante a fé. O apóstolo Paulo, vocês têm que lembrar, ele até está combatendo os falsos mestres que imaginavam que não basta somente crer em Cristo. Eu tenho que observar a lei. Era a salvação em Cristo ou a fé em Cristo mais alguma coisa. Mas não pode existir algo dessa natureza. Tem de ser somente e exclusivamente Cristo. O apóstolo Paulo, então, mais uma vez, em Romanos, capítulo 1, verso de número 17, vai também falar acerca disto. E ele vai mencionar também, de modo direto, este mesmo texto, com algumas poucas mudanças, nos acrescentando ou nos ensinando que essa verdade, sim, estava realmente no profeta Abacuque, ali em Abacuque, capítulo 2, verso 4. E então aqui em Romanos, capítulo 1, verso 17, ele vai dizer, verso 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, esta é a grande, maravilhosa, belíssima, extraordinária doutrina da justificação. Nós lemos sobre isto aqui. Nós abraçamos essa verdade como uma verdade inegociável. A Igreja de Cristo permanece de pé ou cai, baseado nesta verdade. Se rejeitarmos, cairemos. Se sustentarmos e proclamarmos, permaneceremos. Porque, irmãos, o homem, ele nunca poderá ser salvo através da sua própria justiça. Há a grande necessidade de o homem ter sobre si imputada, colocada na sua conta, creditada na sua conta, a justiça de um outro homem. Essa é a condição real de todos os homens que estão distantes do Senhor. Eles estão na condição de culpados por terem quebrado a lei de Deus. Deus, como um juiz santíssimo e justíssimo, ele não pode permitir que os homens passem impunes diante do seu tribunal. Eles têm de ser punidos. Contudo, o Senhor, sendo Deus amoroso demais, sendo gracioso demais, ele concede a graça àqueles que ele amou desde antes da fundação do mundo, de não experimentarem a condenação. E não experimentam a condenação porque alguém experimenta por eles, substituindo-os. Vivendo a vida que deveriam viver, ou que deveríamos viver, e morrendo a morte que nós deveríamos morrer. E esta pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele por quem Abacuque aguardava. Espera-o. É certo que virá, não tardará. É através daquele que é prometido, desde o princípio de todas as coisas, desde o profeta Abacuque também. É através dele somente que o homem encontra a salvação. E nós lemos isto. E vale a pena, irmãos, voltarmos os nossos olhos. A confissão diz: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e considerar e aceitar as suas pessoas como justas diante do seu tribunal. Não é que o homem é transformado no justo, ele é declarado justo diante do tribunal. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feitas, mas somente em consideração da obra de Cristo. Somos salvos, então, pelas obras, não nossas, mas do Senhor Jesus Cristo. Nossas obras não passam de trapo de imundícia.
não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. É isso, é Cristo, a obediência de Cristo, a satisfação de Cristo que nos faz ser recebidos por Deus. Quando eles o recebem e se firmam em quem? Em Cristo, nele, pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Deus nos dá a fé que precisamos para crer no seu Filho. Ele nos dá tudo, ele nos dá o Filho e o meio através do qual nós abraçamos o seu próprio Filho. Tudo vindo de Deus, como manifestação da sua bondade e graça. Nada de nós, nada de você, para que você não pense que a salvação dependeu de alguma forma, em algum aspecto do que você fez. Nunca. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, não na nossa, é o instrumento de justificação. É isso que é chamado. A fé é o instrumento, é o meio. É exatamente isto, que nós abraçamos a Cristo. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra por amor. Então, Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados e, em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real, plena, completa, de uma vez para sempre. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele, de Cristo, foram aceitas em lugar deles, de nós, pecadores, ambas livremente, e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Toda a glória da salvação dos pecadores deve ser dada única e exclusivamente a Deus, aquele que nos justifica em Cristo Jesus. Então, a doutrina, irmãos, da justificação pela graça mediante a fé em Cristo, ela é por demais importante. E esta mensagem, ela deve ser realmente proclamada. Essa mensagem, ela deve ser carregada. Essa mensagem deve ser levada por nós com urgência, como que correndo, anunciando aos homens que eles não são justos, mas que eles precisam do justo para que eles possam ter os seus pecados perdoados e sejam libertos da condenação. Por essa razão, os ministros da palavra devem proclamar insistentemente neste Cristo e este Cristo crucificado, que para muitos pode parecer loucura, mas é verdade de Deus, é poder de Deus, é o que salva o pecador, é a mensagem que deve ser proclamada por mim e testemunhada por toda a igreja. E veja, irmão, você foi justificado por Cristo. Você foi salvo por Ele. Você não está agora caminhando para um estado de condenação, porque Cristo já experimentou isso por você. Ele já morreu no teu lugar. Agora você caminha para os céus. Você caminha para a glória. Você caminha para viver com o seu Deus, com o seu Senhor, para todo sempre. Esta é a sua condição hoje inalterável. Não tem quem tire você desta condição. Satanás, o mundo, qualquer coisa embaixo na terra, acima nos céus, absolutamente nada pode mudar a sua condição hoje diante do Senhor. Deus só poderia deixar de amar você se fosse possível que Ele deixasse de amar o seu próprio Filho, a quem você está unido, apegado a Ele. Então você sempre vai permanecer nesse estado, aqui justificado e na glória, nem mais nem menos justificado. Como li há pouco tempo no livro do Sinclair, ele vai falar, olha, nós podemos crescer à semelhança de Cristo e podemos ser cada dia mais transformados à semelhança de Cristo, mas nunca poderemos ser cada dia mais justificados do que já estamos. Estamos justificados.
é inalterável. Paulo, como cristão, ele vai dizer, não era mais justificado do que eu e você. Ele foi justificado também pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E é isso que nós experimentamos. Que verdade, irmãos, gloriosa e maravilhosa. Isso nos garante a morada nos céus com nosso Senhor. Mas como falei, se nós fomos justificados e podemos ser chamados de justos, nesse sentido, por causa de Cristo, nós precisamos viver pela fé. O justificado confia no seu Senhor. Ele falou para o profeta, eu vou vir e vou cair com juízo sobre os malfeitores. Abracem as minhas promessas e as minhas palavras. Abrace Abacuque e todo o povo do Senhor abrace. É assim que nós devemos fazer também, irmãos. Não podemos viver como incrédulos que não confiam no Senhor. Incredulidade é pecado e é horrível. E lidamos com o pecado da incredulidade constantemente. Nós somos chamados a vivermos confiando em Deus. Certos de que o que Ele prometeu acontecerá. Nós olhamos para o redor, para tudo aquilo que acontece à nossa volta, impunidade, mal, perversidade, injustiça, os homens se levantando contra o Senhor, contra o seu ungido, contra a igreja de Cristo, e podemos pensar, o Senhor, Ele não faz distinção entre o ímpio e o justo, como o profeta Abacuque se questionou, mas o Senhor diz, eu faço distinção, eu vou punir o malfeitor. Nós podemos entender então que a vingança vem dele, e não tardará. Certamente acontecerá. Nesta vida, muitas vezes, com juízos temporais de Deus contra os ímpios. Mas também temos e nutrimos a expectativa certa, a confiança absoluta de que isso sim, um dia terminará de uma vez para sempre. Nesta vida, com o avanço e a glória do Evangelho do Senhor expandindo-se por toda a terra, fazendo com que esse mal seja cada vez mais mitigado, lançado abaixo, mas de modo final e permanente, no dia em que o Senhor vier para buscar o seu povo, nós devemos estar com o coração pleno disto, confiando nisto, descansando no nosso Senhor, ainda que aparentemente as coisas não estejam mudando ou saindo de lugar. Devemos viver, irmãos, assim, também em obediência ao nosso Deus, apegando-nos ao nosso Senhor em todo momento, tendo os nossos olhos fitos nele, vivendo então assim a nossa vida em todos os momentos da nossa vida pela fé no Senhor que conduz o mundo e conduz tudo o que no mundo há. É assim que nós devemos viver, moldando a nossa vida pela fé no nosso Senhor. É à luz então disto que nós viveremos, é assim que caminham os justos no temor de Deus e descansando nele. É assim que caminham aqueles que conhecem a Deus. É assim que vivem. Experimentamos isto. Mas você que não conhece a Cristo deve saber de uma coisa. O Senhor prometeu ao profeta Abacuque e isso se estende aos nossos dias. Ele diz que ele vai cair com ira sobre os ímpios. Ele diz que isso certamente acontecerá. A palavra do Senhor não falha. Se você for alguém que não conhece ao Senhor e caminha nos caminhos ímpios da soberba, arrogância, perversidade, nos seus maus caminhos, saiba, a palavra do Senhor não falha. Assim como ele caiu com juízo sobre os caldeus no passado, ele cairá com juízo ainda maior e ira ainda maior sobre todos aqueles que não se renderem ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O que você precisa fazer é abraçar aquele que é prometido. Hoje, não amanhã. Não no dia em que o Senhor vier para julgar toda a terra. Ninguém sabe este dia. Ele nunca disse para nós quando será. A ocasião para abraçar Cristo é hoje. Você precisa se arrepender dos seus pecados e correr para o Senhor Jesus Cristo. Ele é um Salvador bendito. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus,
Agradecemos, ó Deus, a Ti, pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, a Ti, pela Escritura do Senhor. E agradecemos, ó Deus, porque através da Tua palavra, o Senhor nos chama a vivermos para o Senhor, a caminharmos nos Teus caminhos, a perseverarmos nos Teus caminhos, Senhor, confiando no Senhor e vivendo, ó Deus, uma vida de perseverança diante de Ti, como a Tua palavra nos chama a vivermos, Senhor, como o apóstolo em Hebreus nos chama a perseverarmos, Senhor, na fé, no Teu Filho, na fé, no Senhor, até o fim, mesmo em meio aos dias maus que podem vir sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de um modo que seja digno da nossa vocação, de modo digno do Teu Evangelho. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.